Plano de carreiras e cargos do INPI. Artigo 89. Fica estruturado, a partir de 1º de setembro de 2006, o Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI, composto por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 90. O Plano de Carreiras e Cargos do INPI é composto pelas seguintes carreiras e cargos. Inciso 1. Cargo isolado de provimento efetivo de especialista sênior em propriedade intelectual, estruturado em classe única, com atribuições de natureza técnica especializada de alto nível de complexidade, voltadas às atividades de prospecção e disseminação de novas tecnologias produtivas, ensino e pesquisa continuados, coordenação de projetos de desenvolvimento técnico especializado, de planos de ação estratégica e de estudos socioeconômicos para a formulação de políticas e programas de propriedade intelectual. Inciso 2. Carreira de pesquisa em propriedade industrial, estruturada nas classes A, B, C e especial, composta de cargo de pesquisador em propriedade industrial, de nível superior, com atribuições de natureza técnica especializada, voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e de indicações geográficas, desenvolvimento de programas e projetos visando a disseminação da informação tecnológica das bases de patentes, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos e pesquisas relativas à área. Inciso 3. Carreira de produção e análise em propriedade industrial, estruturada nas classes A, B, inciso 100, D especial, composta de cargo de tecnologista em propriedade industrial, de nível superior, com atribuições de natureza técnica especializada, voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos relativos ao registro de marcas, de desenho industrial e de indicações geográficas, entre outros, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos técnicos relativos à área. Inciso 4. Carreira de suporte técnico em propriedade industrial, estruturada nas classes A, B e especial, composta de cargo de técnico em propriedade industrial, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o suporte e o apoio técnico especializado em matéria de propriedade industrial e intelectual. Inciso 5. Carreira de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, estruturada nas classes A, B, inciso 100, D especial, composta de cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, de nível superior, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de análise, elaboração, aperfeiçoamento e aplicação de modelos conceituais, processos, instrumentos e técnicas relacionadas às funções de planejamento, logística e administração em geral, bem como desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial. Inciso 6. Carreira de suporte em planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, estruturada nas classes A, B e especial, composta de cargo de técnico em planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do INPI. Parágrafo 1º. As atribuições específicas dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos das carreiras de que trata este artigo estão estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 17 desta lei. Artigo 91. Ficam criados a 30 cargos de especialista sênior em propriedade intelectual, no quadro de pessoal do INPI. Artigo 92. O presidente do INPI instituirá a Comissão de Carreiras e Cargos do INPI.
TNP, com o objetivo de acompanhar a implementação do plano de carreiras e cargos do INPI, avaliar a sua funcionalidade e propor alterações para o seu aperfeiçoamento. Parágrafo único. A TNP será composta, de forma paritária, por servidores indicados pelo presidente do INPI e por servidores eleitos por seus pares. Artigo 93. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de que tratam os incisos e do caput do artigo 90 desta lei dar-se-á, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a legislação específica. Parágrafo 1º. O concurso público referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização e organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada etapa do concurso público, a formação especializada e a experiência profissional, bem como os critérios eliminatórios e classificatórios. Parágrafo 3º. O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe inicial de cada cargo. Parágrafo 4º. O ingresso no cargo de especialista sênior em propriedade intelectual dar-se-á, unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, no qual constará a defesa pública de memorial. Parágrafo 5º. Para a investidura no cargo referido no parágrafo 4º deste artigo será exigido título de doutor, com experiência em atividades relevantes comprovadas, durante pelo menos 10 anos após a obtenção do título, na área de atuação estabelecida para o concurso, e demais requisitos estabelecidos no edital. Parágrafo 6º. Para ingresso nos cargos das carreiras referidas nos incisos 2 a do caput do artigo 90 desta lei, será exigido: Inciso 1º. Para cargos de nível superior. Alínea A. Cargo de pesquisador em propriedade industrial, título de mestre e demais requisitos estabelecidos em edital, é. Alínea B. Cargos de tecnologista em propriedade industrial e de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, diploma de nível superior, em nível de graduação, e demais requisitos estabelecidos em edital, é. Inciso 2º. Para cargos de nível intermediário, certificado de conclusão de nível médio ou equivalente e demais requisitos estabelecidos em edital. Artigo 94. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes do cargo de pesquisador em propriedade industrial, além do curso superior em nível de graduação, com habilitação legal específica, quando for o caso. Inciso 1º. Classe especial. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 14 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2º. Classe incisos 100. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 3º. Classe B. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 4 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 3 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 4º.
Classe A. A linha A. Ter o grau de mestre, é. A linha B. Ter qualificação específica para a classe. Parágrafo 1º. Os pesquisadores em propriedade industrial da classe especial deverão ter, adicionalmente, reconhecido desempenho em sua área de atuação, aferido por continuada contribuição, devidamente comprovada por resultados expressos em trabalhos documentados por periódicos de excelência, com circulação nacional e internacional, pela elaboração de normas internas relativas aos procedimentos do INPI, de laudos ou de pareceres técnicos para o setor externo, especialmente para a instrução de casos sobre direitos relativos à propriedade industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou pelo exercício de atividades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos, em todos os casos em quantidade e qualidade relevantes. Parágrafo 2º. Os pesquisadores em propriedade industrial da classe C deverão, adicionalmente, demonstrar capacidade de participar de projetos em sua área de atuação, pela elaboração de normas internas relativas aos procedimentos do INPI, de laudos ou de pareceres técnicos para o setor externo, especialmente para a instrução de casos sobre direitos relativos à propriedade industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou por terem realizado trabalhos interdisciplinares, ou desenvolvido sistemas de suporte em sua área de atuação, consubstanciados por elaboração ou gerenciamento de planos, por programas, por projetos e estudos específicos com divulgação interinstitucional, em todos os casos em quantidade e qualidade relevantes. Artigo 95. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes dos cargos de provimento efetivo de nível superior de tecnologista em propriedade industrial e de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, além do curso superior em nível de graduação, com habilitação legal específica, quando for o caso, os seguintes. Inciso 1º. Classe especial. A linha A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 20 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 18 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha C. Ser detentor de título de mestre e ter experiência mínima de 14 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha D. Ser detentor do título de doutor e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2º. Classe D. A linha A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 15 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 13 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha C. Ser detentor de título de mestre e ter experiência mínima de 11 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha D. Ser detentor do título de doutor e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 3º. Classe incisos 100. A linha A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 10 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 8 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. A linha C. Ser detentor de título de mestre ou de doutor e ter experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 4º. Classe B.
Alínea A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 5 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 4 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea C. Ser detentor de título de mestre ou de doutor e experiência mínima de 3 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 5. Classe A. Ter qualificação específica para a classe. Parágrafo 1º. Os tecnologistas em propriedade industrial e os analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial da classe especial deverão ter, adicionalmente, reconhecido desempenho em sua área de atuação, aferido por uma continuada contribuição, devidamente comprovada por resultados expressos em trabalhos documentados por periódicos de excelência, com circulação nacional e internacional, pela elaboração de normas internas relativas aos procedimentos do INPI, de laudos ou de pareceres técnicos para o setor externo, especialmente para a instrução de casos sobre direitos relativos à propriedade industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou pelo exercício de atividades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos, em todos os casos em quantidade e qualidade relevantes. Parágrafo 2º. Os tecnologistas em propriedade industrial e os analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial da classe D deverão, adicionalmente, demonstrar capacidade de participar de projetos na sua área de atuação, pela elaboração de normas internas relativas aos procedimentos do INPI, de laudos ou de pareceres técnicos para o setor externo, especialmente para a instrução de casos sobre direitos relativos à propriedade industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou por terem realizado trabalhos interdisciplinares, ou desenvolvido sistemas de suporte em sua área de atuação, consubstanciados por elaboração ou gerenciamento de planos, por programas, por projetos e estudos específicos com divulgação interinstitucional, em todos os casos em quantidade e qualidade relevantes. Artigo 96. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes dos cargos efetivos de nível intermediário de técnico em propriedade industrial e de técnico em planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial. Inciso 1º. Classe especial. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 12 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2º. Classe B. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, é. Inciso 3º. Classe A. Ter qualificação específica para a classe. Artigo 97. As atividades relevantes e os eventos de capacitação a serem considerados para a comprovação dos critérios e validação dos cursos de que tratam os artigos 94, 95 e 96 desta lei serão estabelecidos em ato do presidente do INPI. Artigo 98. Os servidores beneficiados pelos afastamentos para a realização de cursos de pós-graduação previstos no Plano Anual de Capacitação do INPI terão que permanecer em exercício no Instituto, após o retorno, por, no mínimo, um período igual ao do afastamento. Parágrafo 1º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência no INPI previsto no caput deste artigo, deverá ressarcir o Instituto, na forma do artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 2º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do presidente do INPI. Artigo 99. Os vencimentos dos cargos de que trata o artigo 90 desta lei constituem-se de
Inciso 1º. Para os titulares de cargos de nível superior. Alínea A. Vencimento básico, conforme tabelas constantes do anexo 18 desta lei. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade da área de propriedade industrial. GDAP-I, é. Alínea C. Retribuição por titulação, é. Inciso 2º. Para os titulares de cargos de níveis intermediário e auxiliar. Alínea A. Vencimento básico, conforme tabelas constantes do anexo 18 desta lei. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade da área de propriedade industrial. GDAP-I, é. Alínea C. Gratificação por qualificação, no caso dos servidores titulares de cargos de nível intermediário. Parágrafo único. Os servidores integrantes do plano de carreiras e cargos do INPI não fazem jus à percepção da vantagem pecuniária individual, VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 100. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividade da área de propriedade industrial, GDAP-I, devida aos ocupantes dos cargos de nível superior e intermediário do plano de carreiras e cargos do INPI, em função do alcance das metas de desempenho individual e do alcance das metas de desempenho institucional, quando em exercício das atividades inerentes às suas atribuições no INPI. Inciso 1º e inciso 2º. Revogados. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo, com foco na contribuição individual para o alcance das metas do INPI. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o desempenho da entidade no alcance dos objetivos organizacionais. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho institucional e individual e de atribuição da GDAP serão estabelecidos em ato do presidente do INPI, observada a legislação vigente. Parágrafo 5º. A avaliação de desempenho individual a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será realizada, pelo menos, uma vez por ano. Parágrafo 6º. A avaliação de desempenho individual poderá ser realizada com periodicidade diferente da prevista no parágrafo 5º em situações específicas disciplinadas por ato do Poder Executivo. Artigo 100-A. A GDAP será paga observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo 18-A desta lei. Artigo 100-B. A pontuação referente à GDAP será assim distribuída. Inciso 1º. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, é. Inciso 2º. Até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Artigo 100-C. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas em ato do presidente do INPI. Artigo 100-D. Os valores a serem pagos a título de GDAP serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do anexo 18-A desta lei, observados o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Artigo 100-E. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDAP em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão.
Parágrafo 2º. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão ou outros afastamentos sem direito à percepção da GDAP no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos. Artigo 100-F. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão com manutenção do cargo efetivo, o servidor que faça jus à GDAP continuará a percebê-la em valor correspondente ao da última pontuação que lhe foi atribuída, na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 100-G. A GDAP não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. Artigo 101. Os titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes do plano de carreiras e cargos do INPI, em exercício no INPI, quando investidos em cargo em comissão ou função de confiança farão jus à GDAP da seguinte forma. Inciso 1. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a GDAP calculada conforme disposto no artigo 100-D, desta lei, Inciso 2. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a GDAP calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do INPI no período. Artigo 102. Os titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes do plano de carreiras e cargos do INPI quando não se encontrarem em exercício no INPI somente farão jus à GDAP quando: Inciso 1. Requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a GDAP com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no INPI, Inciso 2. Cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso e do caput e investidos em cargos de natureza especial ou em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 6, 5 ou 4, ou equivalentes, situação na qual perceberão a GDAP calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Inciso 3. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 2º. A avaliação individual do servidor alcançado pelo inciso I do caput será realizada somente pela chefia imediata quando a sistemática para avaliação de desempenho regulamentada para o INPI não for igual ou aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 103. Até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 e o artigo 100-C, desta lei e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, conforme disposto nesta lei, todos os servidores que fizerem jus à GDAP deverão percebê-la em valor correspondente ao último percentual recebido a título de gratificação de desempenho, convertido em pontos que serão multiplicados pelo valor constante do anexo 18-A, desta lei, conforme disposto no artigo 100-D, desta lei. Parágrafo 1º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação do ato a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 desta lei, considerando a distribuição de pontos de que trata o artigo 100-B, desta lei, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GDAP. Artigo 104. O servidor ativo beneficiário da GDAP que obtiver na avaliação de desempenho pontuação inferior a 40% do limite máximo de pontos destinado à avaliação individual não fará jus à parcela referente à avaliação de desempenho institucional no período.
Parágrafo 1º. O servidor que se encontrar na situação de que trata o caput deste artigo será imediatamente submetido ao processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do INPI. Parágrafo 2º. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 105. Fica instituída a retribuição por titulação. RT, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior integrantes do plano de carreiras e cargos do INPI que sejam detentores do título de doutor ou grau de mestre ou sejam possuidores de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade com a classe padrão e titulação ou certificação comprovada, nos termos do anexo 18b, desta lei. Parágrafo 1º. O título de doutor, o grau de mestre e o certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento ou especialização referidos no caput deste artigo deverão ser compatíveis com as atividades do INPI. Parágrafo 2º. Os cursos de doutorado e mestrado, para os fins previstos nesta lei, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. Parágrafo 3º. Para fins de percepção da RT referida no caput deste artigo, não serão considerados certificados apenas de frequência. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais de um valor relativo à RT. Parágrafo 5º. O servidor de nível superior titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos a que se refere o caput deste artigo que estava percebendo, em 29 de agosto de 2008, na forma da legislação vigente, o adicional de titulação, passará a perceber a RT de acordo com os valores constantes do anexo 18b, desta lei, com base no título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação. Parágrafo 6º. A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. Parágrafo único. Vetado. Artigo 105-A. Os servidores ocupantes de cargos de nível superior do plano de carreiras e cargos do INPI, quando possuidores de título de doutor ou de habilitação equivalente, poderão, após cada período de 7 anos de efetivo exercício de atividades no INPI, requerer até 6 meses de licença sabática para aperfeiçoamento profissional, assegurada a percepção da remuneração do respectivo cargo. Parágrafo 1º. A concessão da licença sabática tem por fim permitir o afastamento do servidor para a realização de estudos e aprimoramento técnico profissional e far-se-á, de acordo com normas estabelecidas em ato do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para cada período de licença sabática solicitado, independentemente da sua duração, far-se-á necessária a apresentação de plano de trabalho, bem como de relatório final, conforme disposto no regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação da licença sabática dependerá de recomendação favorável de comissão competente, especificamente constituída para esta finalidade, no âmbito do INPI. Parágrafo 4º. Não se aplica aos servidores a que se refere o caput deste artigo a licença para capacitação de que trata o inciso V do caput do artigo 81 e o artigo 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 105-B. Fica instituída a gratificação de qualificação. GQ, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível intermediário integrantes do plano de carreiras e cargos do INPI, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de níveis intermediário e auxiliar de desenvolvimento tecnológico, gestão,
planejamento e infraestrutura, quando em efetivo exercício do cargo, de acordo com os valores constantes do anexo 18-C, desta lei. Parágrafo 1º. Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à percepção da AGQ abrangem o nível de capacitação que o servidor possui em relação. Inciso 1º. Ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua operacionalização e na sua gestão, é. Inciso 2º. A formação acadêmica e profissional, obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos de graduação ou pós-graduação, ou. Inciso 3º. A participação em cursos de capacitação ou qualificação profissional. Parágrafo 2º. Os cursos a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deverão ser compatíveis com as atividades do INPI e estar em consonância com o Plano Anual de Capacitação. Parágrafo 3º. Para fins de percepção da AGQ pelos titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que se refere o caput, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Para fazer jus ao nível I da AGQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas, na forma disposta em regulamento. Inciso 2º. Para fazer jus ao nível 2 da AGQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 250 horas, na forma disposta em regulamento, é. Inciso 3º. Para fazer jus ao nível 3 da AGQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 360 horas, ou de curso de graduação ou pós-graduação, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 4º. O regulamento disporá sobre as modalidades de curso a serem consideradas, as situações específicas em que será permitida a acumulação de cargas horárias de cursos para o atingimento da carga horária mínima e os procedimentos gerais para a concessão da referida gratificação. Parágrafo 5º. A AGQ somente integrará os cálculos de proventos de aposentadorias e pensões quando os certificados considerados para a sua concessão forem obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão e sua percepção observará o regramento do regime previdenciário aplicável ao servidor, sem prejuízo do disposto nos regimes previdenciários de que tratam as leis nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e nº 12.618. de 30 de abril de 2012. Artigo 105-C. O servidor de nível intermediário titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do INPI que estiver percebendo na forma da legislação vigente adicional de titulação passará a perceber a AGQ de acordo com os valores constantes do anexo 18-C, desta lei. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, a AGQ poderá ser percebida cumulativamente com qualquer adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a titulação. Parágrafo 2º. Aplica-se aos aposentados e pensionistas o disposto no caput deste artigo. Artigo 106. Os atuais servidores ocupantes dos cargos das carreiras do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do INPI ou que venham a ser redistribuídos para esse quadro, desde que a redistribuição tenha sido requerida até 31 de maio de 2006, serão enquadrados nas carreiras e cargos referidos no artigo 90 desta lei, de acordo com as tabelas de correlação constantes no anexo 19 desta lei. Parágrafo 1º. O enquadramento de que trata este artigo dar-se-á, mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 120 dias, a contar da vigência da medida provisória número 301,
de 29 de junho de 2006, na forma do termo de opção constante do anexo 20 desta lei, cujos efeitos financeiros se darão a partir da data de implementação das tabelas de vencimento básico constantes do anexo 18 desta lei. Parágrafo 2º. O prazo para exercer a opção referida no parágrafo 1º deste artigo estender-se-á, até 30 dias contados a partir do término do afastamento, nos casos previstos nos artigos 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurado o direito à opção desde 30 de junho de 2006. Parágrafo 3º. Para os servidores afastados que fizerem a opção após o prazo geral, os efeitos financeiros serão contados na forma do parágrafo 1º deste artigo ou da data do retorno, conforme o caso. Parágrafo 4º. Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo que não formalizarem a opção referida no parágrafo 1º deste artigo permanecerão integrando o plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens estabelecidos para o plano de carreiras e cargos do INPI. Artigo 107. A partir de 1º de setembro de 2006, os concursos públicos válidos ou em andamento para ingresso em cargos do plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia do quadro de pessoal do INPI, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, são válidos para o ingresso nos cargos do plano de carreiras e cargos do INPI, observada a correlação de cargos constante do anexo 19 desta lei. Artigo 108. Os cargos vagos de nível superior e intermediário do plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do INPI, existentes na data de implementação do plano de carreiras e cargos do INPI, serão transformados nos cargos equivalentes a que se referem os incisos 2-a do caput do artigo 90 desta lei, conforme correlação estabelecida no anexo 19 desta lei. Artigo 109. É vedada a redistribuição dos cargos pertencentes ao plano de carreiras e cargos do INPI para outros órgãos e entidades da administração pública federal, bem como a redistribuição de outros cargos para o quadro de pessoal do INPI. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às redistribuições a que se refere o artigo 106 desta lei.